Além de estudar o fascismo e o nazismo, tu estuda o pensamento político brasileiro, né? O que é isso? É mais ou menos a história do pensamento político brasileiro. Eu gosto muito do positivismo da República, da velha República, que depois desemboca no Getúlio Vargas. A nossa bandeira tem escrito Ordem e Progresso, né? Que é um lema positivista que eles tiram lá de Auguste Comte, que era um filósofo francês, que foi o pai do positivismo. O que é positivismo? Positivismo é uma ideia filosófica no sentido de que a história da humanidade ela é movida pelo avanço das ciências. Cada época da humanidade, por exemplo, estamos na época moderna porque nós temos as ciências exatas, nós descobrimos as ciências exatas. O positivismo é quando chegarmos num estado em que todas as ciências, as sociais, as psicológicas, né, as econômicas, vão estar no mesmo grau de fidedignidade e de acerto de uma matemática e de uma física. Isso vai ser a era positivista, que todo conhecimento vai ser positivo. Tanto as ciências sociais, a economia. Então, a ideia é fazer o progresso para que se chegue a esse fim e que a economia, a política e a sociedade vão ser controladas de um jeito positivista, de um jeito que nem a matemática e a física. Isso tem uma enorme influência na Europa e também aqui no Brasil. Em questões políticas, isso reflete na ideia de que o Estado ele vai controlar e dirigir, né, a ciência e vai controlar a sociedade como se fosse um experimento científico. Porque a ciência social tem que ser que nem a matemática e a física, pelo ideário positivista. Então começa a se criar esse Estado, né, poderoso, que vai controlar e criar a sociedade, modificá-la do jeito como um tipo de ciência exata. Então acho que essa ideia, essa visão de mundo está impregnada, entre aspas, no modo como o brasileiro vê a função do Estado, a sua vida. Eu acho que sim. Isso é um grande problema, na verdade. Já temos aquela herança de Portugal, do Marquês de Pombal, que foi um iluminista, que também falava que a razão, né, o Estado tinha que ser o ente de razão que organiza a sociedade. Então, nosso povo brasileiro, ele surge como uma mistura, né, de colonos, escravos e indígenas, com um Estado português que tenta controlar e arregimentar isso. Quando chega a República, temos a mesma ideia, só que agora com ideias positivistas. O Estado é que vai criar o povo brasileiro, o Estado é que vai criar uma modernidade, vai trazer o Brasil para padrões modernos europeus. E até hoje é assim na nossa sociedade. O Estado ele tem que fazer tudo. O Estado ele tem que criar o povo brasileiro, porque o povo brasileiro não existe ou não se vê como o povo brasileiro. Ele é fraco, ele é débil, não tem, ele não vai ter iniciativa. Então o Estado tem que fazer tudo. Um paternalismo, em suma, né? Desde sempre, na verdade. Ele define o que é a cultura, não deixa a cultura crescer sozinha. É só tu ver um monte de apoio estatal para a cultura, na verdade, né? Que isso para mim é uma grande, né, declaração de que a cultura ela não consegue florescer por si mesma. Não há um povo que tenha uma certa cultura independente de entidades políticas, de direcionamento político. Tem um livro do Alexis Tocqueville, que era um francês, um cientista político. Ele vai para a América lá no século XIX, 1830, 40, e ele vê que a democracia na América ela é muito boa porque o povo, ele sabe que ele é um povo virtuoso, que ele tem suas virtudes e ele não depende da influência do Estado e da vontade política. O Estado está só lá para fazer uma garantia de última hora, se ocorrer alguma coisa. Mas é o povo, é a organização, a sociedade civil que se organiza, que busca seus fins, né, que traz a paz. E aqui no Brasil foi o contrário. É o Estado que tenta criar isso sempre, por fins políticos. Sempre com um grupo de intelectuais trazendo ideias europeias, o positivismo, depois vem, né, o trabalhismo, meio que uma inspiração fascista, depois o marxismo se miscui aqui nessa misturança e fica essa ideia de que o Estado ele é o ente gerador e criador da cultura brasileira. Tanto que até o Elias Jabbour falou num outro podcast esses tempos que ele vê o Lula hoje em dia, o Lula e a esquerda, como um grande bloco histórico que vai, né, criar as bases da nossa modernidade capitalista e que vai criar o povo brasileiro. De alguma forma ele se vê como revolucionário, mas isso é só uma recriação de tudo que nós fizemos até agora no Brasil, de certa forma. Então ele não muda nesse sentido, né?
A história do Brasil foi sempre um burocrata dizendo como que a cultura ia ser, como que as pessoas iam se portar. Porque eles viam que o povo não tinha iniciativa, não é forte. A nossa sociologia do século XX, na primeira metade do século XX, sempre foi centrada na ideia de quem é ou o que é o povo brasileiro. Quais são suas características? Como podemos defini-lo? Teve várias discussões sobre isso, mas nunca se chegou a um consenso. Justamente porque nós não nos vemos como um povo, nós nos vemos sempre dependentes da vontade política. Que o Estado faça algo, que os intelectuais iluminados de Brasília façam algo. Isso aconteceu como e por quê? Foi na época da expulsão lá de Dom Pedro que essas ideias se instalaram? Eu acho que tem a ver com a forma que nós somos colonizados, porque foi uma mistura, né, homogênea, que não foi muito pensada, né, só aconteceu por várias contingências históricas. E porque, primeiramente, quando chegamos aqui no Brasil, cria-se primeiro o Estado português. E aí começa a se definir quais são as estruturas brasileiras. Quais são as capitanias, quais são o que. Então o Estado ele sempre teve uma influência decisiva. Primeiro o português. E depois herdamos isso. Esse modo de fazer coisas de lá. Continuamos assim até hoje. Na minha visão. Então era o português tentando organizar esse território novo que ele conquistou. E as pessoas que estavam lá eram só instrumentos do que ele desejava ou como ele queria que as coisas fossem. Em larga medida. E esse pensamento é herdado por nossas elites políticas desde sempre, na verdade, né? Até hoje, nós dependemos do Estado para um monte de coisa. Você consegue imaginar uma sociedade sem serviços sociais como saúde, educação estatal? Hoje em dia nós não conseguimos imaginar isso, né? Porque é algo que aqui é forte desde sempre. Sempre dependemos dos iluminados políticos lá para dar a educação pra gente, nos dar saúde, né? E nem dão, né? Nem dão. Eles pegam mais dinheiro pra eles, na verdade. Né? A gente tem a do Estado, que é uma bosta, e tem que pegar uma privada que também não é lá essas coisas, né? O SUS funciona, assim, em alguns aspectos melhor do que outros lugares, mas o custo pra isso geralmente é bem astronômico, né? Poderia ser feito melhor, né? Convenhamos. Eu tive que usar esses dias o SUS lá, uma estrutura bem, assim, bem ruim, assim, as coisas meio suja, meio velho, assim, os profissionais muito bons. Sim. Mas a estrutura, assim, que é onde o Estado tá, né? Porque o ser humano que tá ali é um ser humano, um indivíduo que tá trabalhando dando o seu melhor, né? Sim, claro. Mas a estrutura fria, digamos assim, do prédio, do elevador, da janela, nossa senhora, muito ruim. Aí você fica, caralho, eu pago isso aqui e assim que tá o negócio. E eu tenho que pegar um plano privado, que também vou pegar uma fila lá, também não vai ser perfeito, mas... E ele sai caro porque ele é taxado muitas vezes também para pagar os serviços sociais, na verdade, né? Então eu pago privado com um imposto que vai pro Estado e aí tem lá uma janela horrível lá. Isso. E o que cai, que tu vê ali no serviço público é o que depois, o pouquinho que sobra do que foi cortado por todo tipo de desvio de verba, superfaturamento, apadrinhagem política, né? Então o pouquinho que cai ali, tu consegue ver, na verdade, né? É bizarro, né? É loucura, né? Total.